Meus irmãos, neste momento, vamos acalmando a nossa mente, nosso coração. Vamos fechando os olhos físicos, abrindo o coração e assim, tranquilos e serenos, vamos nos ligar com a espiritualidade maior, com o nosso mentor individual, esse amigo de todas as horas, sempre nos intuindo, amparando, protegendo. Obrigado, meu irmão. Necessitamos de todo apoio que puder nos conceder. E junto do nosso mentor individual, vamos nos ligar a esta casa, a casa de Joana de Ângeles, aos mentores desta casa, Irmã Teresa, Irmã Rosário e a Joana. Joana querida, nos leve até Maria, a doce Mãe de Jesus. E conduzidos por Joana, chegamos até a Mãezinha. A Mãezinha querida, pedimos, estende seu manto azul sobre nós. Dá-nos a tua proteção e teu amor, Mãezinha. E estende esse teu manto, a tua luz, sobre todos os nossos familiares, sobre quem amamos. E nos leve, Mãezinha querida, até Jesus. E junto de Maria, chegamos até Jesus, o Mestre querido. E a Jesus nós pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos auxilie, derrama a tua luz sobre nós, que possamos entender e vivenciar o teu Evangelho. E com Maria e Jesus, chegamos até Deus, nosso Pai. Esse Pai amoroso, que nos abençoe em todos os momentos. E a Ele dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Assim seja. E agora, neste momento, vamos fazer o tratamento coletivo. Neste momento, nos ligamos com as equipes médicas espirituais. Assim, tranquilos e serenos que estamos, vamos nos ligar com as equipes de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, promovendo a paz, a harmonia e o equilíbrio. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste passe neste momento. Sinta a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras situados ao longo da coluna, um a um. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz rosa que envolve suavemente, em muito amor e carinho, serenando e harmonizando os corações. Que assim seja.
Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligação que se fizerem necessário usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos e amarelo no frontal para ter bons pensamentos, força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E uma cúpula rosa claro, brilhante, envolvendo da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Neste momento, nos ligamos com as equipes médicas e espirituais de P1 e P3A. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Pedimos a projeção das cores do arco-íris, promovendo o fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil de Sheila e Meimei, que envolvem todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos e pedimos as bênçãos do Cristo para que todos permaneçam em cúpula protetora do seu tratamento enquanto for necessário. E a todos peço que, de corações abertos e mente ativa, acompanhem a palestra a seguir. Muito bom dia a todos, um feliz 2021, um feliz ano novo. Há muita gente que pode dizer que estamos em 2024 da era cristã em função de pequenos erros do nosso calendário e outros que dizem que importa contar o tempo. O tempo é importante de ser contado, porque nós vivemos dentro de um universo mecânico, físico, em que existe o quesito tempo. Muito interessante no seu comportamento, que de acordo com a velocidade do deslocamento em que os objetos se fazem dentro dele, ele se comporta de forma diferente. Para nós aqui já tem fixado, suas 23, 59, tantas horas, quase 24 horas, que são acertadas no calendário dos chamados anos bissextos. E por que é importante nós sabermos da contagem do tempo? Até por um ponto de esclarecimento. Porque quando nós estamos na escola, nós sabemos que o nosso calendário escolar começa num mês e termina num outro. E até dentro daquele período, nós temos que fazer uma série de atividades para podermos seguir em frente. Não é verdade? Então, nós vivemos em ciclos. E o ciclo que nós passamos atualmente é de suma importância para todos nós, espíritos aqui residentes no nosso planeta. Muito se tem falado do tempo de transição, da mudança do planeta de expiação e prova para um mundo de regeneração, que promete ter desafios novos para todos nós. Por que desafios novos? Aí a gente pergunta, mas será que eu vou continuar assim, penando, sofrendo? Depende do nosso empenho em cada uma das coisas. Se nosso legado ainda é o do aprendizado, nós temos muito que fazer. E se o aprendizado para nós é alguma coisa dolorosa, sim,
vai ser alguma coisa de sofrimento. Mas isso é uma questão de predisposição e posicionamento dos valores que nós temos. E dentro desse processo de aprendizado, nós podemos fazer uma reflexão de que tempos são esses que nós estamos passando, não é? Estamos num período longo de reflexão que muitos podem colocar como um tempo simplesmente de sofrimento e resgate. Mas, na verdade, é um grande tempo de aprendizado. Um grande tempo de transformação se nós aproveitarmos tudo isso. Se nós soubermos tirar o bom proveito de tudo isso. De levarmos mais alguma coisa para dentro do nosso espírito, em termos de entendimento do mecanismo, da vida, do universo. E aí muita gente fala assim, então quer dizer, essa é uma das provas que nós estamos passando por um mundo de transição? Sim. E ela é o fruto das nossas ações. Que nós temos que refletir, o que deu errado? O que foi que nós fizemos de errado para que isso aconteça? Então, podemos dizer, daqui até a chegada dessa transformação total, nós vamos passar por outros capítulos que vão exigir de nós outras reflexões e outros posicionamentos. Então, nós, os espíritas que estudamos muito, que nos debruçamos sobre essas questões, sobre essa mudança, né? Será que quando o planeta virar eu vou ficar, eu vou para outro lugar? Vai acontecer uma série de coisas. Como é que eu faço para garantir a minha presença nesse mundo bom, nesse mundo novo que vai surgir? E aí nós nos deparamos com a chegada do próprio Cristo, há mais de 2000 anos aqui entre nós, que nos traz uma lição maravilhosa, que é chamado a parábola do bom samaritano, que vai de encontro ao que nós estamos procurando nos dias de hoje. Que assistimos mil palestras, tomamos não sei quantos passes, lemos não sei quantos livros, mas será que nós estamos nos posicionando adequadamente? E essa parábola vem em nosso socorro. E é interessante trazê-la dentro da nossa possibilidade de contextualizar, ou seja, os valores da época, os posicionamentos da época. Um dos povos que foi um dos precursores, né, da chamada religião nova, principalmente do monoteísmo, do único Deus, que foi o judaísmo, ele traz em si coisas assim interessantíssimas do ponto de vista comportamental, histórico, de valor, de uma série de ocorrências que nós temos que trazer para a mesa para nós apreciarmos adequadamente e tentar montar esse quebra-cabeça para nós, né? Olha só, quando teve toda a parte do êxodo, né, a saída do povo judeu do Egito para montar efetivamente, né, o Estado judeu, a terra onde manava leite e mel, segundo as tradições, eles começaram a escrever sua história através de 40 anos de travessia do deserto. E para aqueles que são mais assim encanecidos, do cabelo um pouco mais claro ou mesmo mais calvo, nós vamos lembrar de um filme que passava chamado Os 10 Mandamentos. Geralmente acontecia perto da Semana Santa. Claro que já foi refilmado e agora tem outras versões, né? Mas naquela época era do Charlton Heston, né? Isso aí revela mais ou menos em que época eu estou. Então, o que a gente vai aprender nessa travessia é que a primeira coisa que eles recebem são chamados os 10 mandamentos, que ditava de alguma maneira um novo comportamento ou um comportamento esperado daquele povo que viria a ser chamado o povo de Deus. Mas aliado a isso, era necessário organizar a sociedade, organizar o Estado de diversas formas, e foram sendo criados diversos procedimentos, diversas leis, diversos rituais, né, para poder garantir a coesão da religião, do comportamento, da civilidade. Bom, apesar dessa travessia dos 40 anos do deserto, quando chegaram na Terra, eles tiveram muitos outros desafios. Conquistas, guerras, guerrilhas, desentendimentos tribais entre eles e etc.
nessa coxa de retalho, né, dos acontecimentos, houve muitas invasões, e em uma dessas invasões, um dos reis, um dos impérios que invadiram lá, tiraram uma parte, eram 12 tribos que tinham, e elas eram divididas mais ou menos assim, ao sul do que a gente pode dizer que hoje é o Estado de Israel, ficavam 2 tribos, e mais ao norte, do meio para o norte, mais 10 tribos. E durante uma dessas invasões, Israel perdeu a guerra, né? E o rei que conquistou aquele território mandou que tirasse toda aquela população, para que se fizesse um tipo de uma diáspora, e espalhasse em outras terras, para que pudesse plantar a cultura do povo dele naquele local. E trouxeram outros povos de outras terras para habitar naquele local. Deixaram alguns, né, dos agricultores, dos técnicos, dos conhecedores das coisas daquela região para poder passar essas informações, e ali se formou um novo povo. Mas começou a ter muita encrenca, e porque desentendimentos, principalmente porque esse povo trouxe, vamos dizer assim, o culto a outros deuses que não era o Deus de Israel, e sempre tinha desentendimento, desavença, guerrilha, escaramuça, perseguições, etc. e tal, até que o rei falou assim: olha, vai lá e manda alguém ensinar como é o trato com esse Deus que eles têm, para eles ficarem em paz lá. Então, pegou-se alguns sacerdotes que se tinham espalhado dentro do reino conquistado, né, naquele negócio dos impérios, e foi para lá para formar uma nova classe, vamos dizer assim, de judeus. Então ensinaram todos os ritos, falaram de todas as leis, todos os procedimentos, e falaram: daqui para diante vocês são judeus. Mas o pessoal que ficava mais ao norte, que era a parte de Jerusalém, onde ficavam o que eles chamavam os judeus raiz, né, o que a gente pode falar hoje, nunca aceitaram aquele povo como sendo um judeu legítimo. No que nós podemos classificar hoje como, naquela época, né, os chamados os samaritanos. E sempre teve muita encrenca. Depois de outros, passados alguns séculos, que teve de novo outra guerra que foi conquistada, o pessoal foi para a Babilônia, foi todas aquelas coisas, e tiveram permissão para voltar e construir o templo em Jerusalém. Eu estou pulando um monte de coisa aqui, porque senão o Miguel vai me pegar no pé aqui e a gente vai estourar o tempo. Eles foram autorizados a reerguer o templo, que era da época de Salomão, reergueu o templo em Jerusalém. E o pessoal da Samaria falou assim: não, podemos erguer aqui no monte, daqui o Gerizim, onde ficavam os nossos patriarcas e tudo mais. Não, vai ser aqui. Então tá bom. Então a gente contribui, né, para a construção. Não precisamos de ajuda de vocês. Então nunca se aceitaram. Todas as vezes que tinha alguma guerrilha, alguma revolução, alguma contrariedade estatal, que era o movimento bélico, os samaritanos falam assim: é contra os judeus? Não, vamos lá para bater neles. Então criou-se aí uma dissensão, e era até muito perigoso um judeu atravessar o território da Samaria, né? Quer seja indo para o norte, quer seja indo para o oeste, para o leste. Era um negócio um tanto quanto desconfortável, e pode-se dizer até que pecaminoso, porque você teria contato com alguma coisa que eles não julgavam como puro, no lugar onde se adorava outros deuses. Baseado nisso, né, cria-se um conceito dentro do Estado judaico de que os samaritanos não eram boas pessoas. Dentro desse contexto, Jesus decide ir para Jerusalém. Era chegada a época da Páscoa, e o judeu, ele tinha como obrigação ir até o templo de Jerusalém, prestar homenagem, né, fazer os seus sacrifícios a Deus, agradecer ou pedir perdão por tudo que tinha feito de errado. É tradição. Então Jesus fala para os seus apóstolos: nós precisamos ir para Jerusalém. Eles ficaram contentes, porque falaram assim: o mestre vai fazer algum efeito fantástico em Jerusalém. E aí ele destaca alguns discípulos para irem à frente, né, dentre eles o João, o evangelista, para procurar lugar para que servisse de pouso para eles. E ele dizia assim: nós vamos pela Samaria. E o pessoal: mestre, pela Samaria? Mas lá é complicado.
e eu preciso passar por lá. Então eles vão à frente, tentando arrumar a hospedagem, e como eles vão paramentados, e é uma coisa interessante, né? Como é coisa que nós vemos assim, hoje é dia de ir na missa, não é que nós falamos? Ou é dia de ir no centro, então a gente põe uma roupa bonita, passa perfume, penteia o cabelo, né? Escova os dentes, fica bonito. É dia da missa, é uma tradição que vem até de raízes judaicas. A sexta-feira é a preparação para o sabá, né? Aí nós fazemos a mesma coisa, de certa forma inconsciente, absorvendo valores. E aí eles todos paramentados viram que eles eram judeus e falaram assim, não tem pousada para nenhum de vocês. Não, mas estamos com o nosso mestre, não tem essa de mestre, não tem pousada, e ninguém aceitou abrigar Jesus na Samaria. Os apóstolos voltam revoltados para reencontrar, né, no caminho aqueles outros que vinham com Jesus, e dizem assim, mestre, ninguém aceitou nos dar hospedagem na Samaria. E Jesus falou, deixa estar. João, revoltado, falava assim, o senhor não quer pedir para que venha um fogo do céu para destruir todo mundo ali? Acabar logo de vez com esse povo? E Jesus se volta para João e fala assim, vocês não entenderam que o Filho do Homem não veio aqui para destruir, mas sim para resgatar, para socorrer, para orientar? Isso porque nós vivíamos ali, né? Os apóstolos, lado a lado com Jesus, vivendo todos os dias exemplos de bondade, de cura, né, de ensinamentos. Então os discípulos ficaram com aquela confusão dentro de si. Gostar de um povo ou perdoar um povo que eles não gostavam e nunca perdoaram. Como que era aquilo? Como que ele não quis destruir aqueles que não souberam lhe abrigar? E Jesus segue lá para Jerusalém. Chegando no templo, ele é procurado por um rapaz que sabia e era estudioso da lei. E ser estudioso da lei era um negócio extremamente interessante e importante naquela época. Pessoas tinham um destaque cultural, social muito grande. Por quê? Porque existiam mais ou menos 600 leis. Mais exatamente alguma coisa em torno de 613 leis que tinham que ser seguidas pelos bons judeus. E os rabinos, né, durante toda a discussão, isso é que é legal da cultura judaica, eles discutiam cada uma das leis e falavam assim, como é que esse povo vai gravar 613 leis? Como é que nós vamos orientar? Então começaram a tentar, mas os 10 mandamentos ainda é muita coisa para eles poderem lembrar. E reduziram isso para 2 mandamentos. Dando continuidade ao encontro de Jesus com o rapaz se chega para Jesus e pergunta, bom mestre, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus ou a vida eterna, como algumas tradições? Coincidentemente com essa nossa transição, o que devo fazer para ir para o mundo de transição, né? Para o mundo de regeneração? E Jesus pergunta para ele, o que está escrito? Como tu lês? E o rapaz diz, amarás o Senhor teu Deus de todo teu entendimento, de todas as tuas forças e de todo o teu coração. A sede da alma, do espírito, do pensamento, do sentimento para aquele povo antigo era o coração. Assim como era também para os judeus, para os egípcios, né? O coração era a sede tanto do sentimento como da razão, porque ele é um músculo dividido em 2, né? Então, tinha o lado da razão e o lado do sentimento que trabalhavam juntos. E um segundo mandamento que ele repete também, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus se volta para ele e diz, fizeste e disseste muito bem. Faze isso e viverás. Aí ele interrompe Jesus de novo, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus narra, né, que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, os malfeitores assaltaram, o espancaram, o despiram e deixaram ele à beira da morte na estrada. Ia passando um sacerdote e não tocou nele
passou de largo, não quis socorrê-lo. O sacerdote era a catalisação, ou seja, a coesão, aonde personificava o homem que conhecia e vivia em torno de todos os mandamentos e seguia a lei. Ele era o exemplo para todo aquele povo. Por que ele não quis tocar naquela pessoa? Por que aquele que vem no centro, dá passe, faz palestra, fala sobre livros, fala sobre transição, não quis tocar naquele homem que estava caído no caminho? Porque ele tinha medo de se contaminar. Ele não sabia se ele estava morto. E se um sacerdote tocasse em alguém que estivesse num cadáver e tudo mais, ele ia passar por um ritual de purificação longo, doloroso, difícil, além do que ia ser exposto ao julgamento dos outros. O que ele está fazendo do lado de um corpo? Ele é um sacerdote. Em seguida passa o levita. Quem era o levita? O levita era aquele que fazia parte da tribo de Levi, escolhido para cuidar do templo e das coisas do templo. Faziam parte da elite, tanto o sacerdote como o levita. Ele que limpava o templo, fazia a unção do templo, sabia de todos os procedimentos. E como o sacerdote passou, ele também foi em frente. Mas ele também sabia do socorro ao próximo. Mas quem era aquele homem que ele não reconhecia? Então passa o samaritano, um homem considerado reles, impuro, e o coração daquele homem se enche de piedade. E dentro da tradição das discussões rabínicas, o sentimento de compaixão e piedade é alguma coisa que Deus coloca no coração do homem. Então Deus escolheu aquele homem impuro e encheu o coração dele de compaixão. E embora ele não soubesse se o homem era judeu, se o homem era fenício, se o homem era egípcio, romano, ele vai lá e socorre o homem. Deus age através de nós. Todas as vezes que nós pedimos ajuda para Deus, nós não percebemos por vezes as pessoas que têm em nosso derredor e que nos trazem mensagens, atitudes, posicionamentos para nos ajudar. Deus não tem boca, Deus não tem mãos, e Ele age através de nós. E aquele homem tira o vinho e o azeite, que eram usados até como remédios naquela época, seca as feridas, pega o homem, coloca sobre o seu cavalo, ou a sua montaria, né, que ele coloca, para dizer assim, olha, outro símbolo fantástico. Quem andava em cima da montaria era o Senhor, o potentado. E quem ia puxando, geralmente, era o servo. Ele se coloca na posição de servo, para um desconhecido, dá o lugar de honra para ele e leva-o até a hospedaria. Trata dele e na saída, deixando ele ainda de repouso e recuperação, dá 2 dinheiros para o estalajadeiro e diz, cuida dele para mim. Se acaso ele gastar mais do que isso, me diga, eu te pago na volta. Um ponto de destaque também é que o estalajadeiro não conhecia aquele rapaz, mas ele acreditou na palavra do outro. Então Jesus se volta para o rapaz judeu e pergunta, qual destes agiu com compaixão? Qual desses se tornou o próximo, o semelhante daquele que estava sofrendo? E ele diz, aquele que agiu com compaixão, agiu com fraternidade, agiu com amor. E Jesus se volta para ele e diz, vai e faz o mesmo. O ponto importante disso daí é, a lição maior foi para o rapaz? Ou ele queria transmitir isso
para os apóstolos, seus seguidores, para que eles levassem isso à frente, para que eles entendessem que na hora de servir, nós temos que passar por cima de diversos conceitos, preconceitos e posições. Nós hoje em dia, muitas das vezes, vamos escolher um trabalho dentro da casa espírita, de um lar cristão, ou qualquer que seja a denominação que queiramos dar, e nós falamos, não, eu quero trabalhar com criança, eu gosto mais de criança e tudo mais, né? Elas são mais legais, são mais bonitinhas, né? Ninguém quer trabalhar com o idoso, ninguém quer trabalhar com o possesso, ninguém quer trabalhar. Muitas das vezes nós temos dificuldades em estender o nosso benefício, o nosso amor, a nossa fraternidade a todos. E por que isso é importante? Para que se prove que somente um cristão é que consegue fazer isso. Mais importante do que isso, você pode não acreditar, amigo, mas você está sendo preparado para tomar conta de um planeta. Nós conhecemos o nosso planeta. Não é um planeta tão primitivo assim, certo? Já temos certas evoluções tecnológicas, filosóficas, sociais, mas ainda temos muitas dificuldades, né? Esse próprio estado das coisas está nos ensinando a mexer naquilo que nós entendemos como valores, que geram os nossos posicionamentos e façam com que nós nos preocupemos com o mundo como um todo. Que não é bom só um país ficar bem, mas que todos os países fiquem bem. Que não é bom somente um estado ficar bem, mas que todo um país fique bem. Não é justo a gente pedir somente saúde para nós, paz para nós no ano de 2021. Porque ser feliz sozinho é egoísmo. E nós temos que entender que o benefício tem que cobrir todo mundo. Então imagine nós, como governador de um planeta, nós vamos receber espíritos vindos de todos os lugares. E eu vou falar, não, olha, eu só quero aceitar o pessoal de Saturno, que é mais evoluído, é mais bacana. Eu quero cuidar deles. Eles não precisam de cuidado. Será que nós temos a capacidade de entender que nós viemos para aprender, acima de tudo, a cuidar dos errados? E os errados incluem a nós mesmos. Porque muitas das vezes nós achamos que não devemos investir em nós porque nós somos muito errados, que nós não temos chance de remissão, chance de melhoria. Nós desistimos do projeto. E nós temos que cuidar do errado. O certo não precisa de cuidado. É onde Jesus coloca aqui, nós viemos para resgatar, nós viemos para trabalhar. E essa é a lição maior, trabalhar sem escolha. E isso ainda é muito difícil para nós, muito difícil. Porque nós ainda não temos dentro de nós o amor. E nós temos que nos debruçar, dizer para nós mesmos, olha, eu preciso melhorar nesse quesito. Eu preciso aprender a amar mais. Eu preciso aprender a salvar sem distinção, vamos dizer assim. Há um exemplo que eu gosto muito de tentar trazer para mim, em termos de entendimento de servir, né? Principalmente os mais errados da vida, no nosso conceito, da nossa maneira de encarar, né, os valores sociais. Que Francisco de Assis, quando começou o seu projeto, né, de viver da simplicidade, da pobreza, ele trazia ainda os conceitos do menino de sociedade abastada. O pai dele era um rico comerciante da cidade de Assis, trabalhava com a venda de tecidos de toda a Europa, e ele tinha um lar beneficiado pelo pão, pelo conforto e tudo mais. E quando ele largou tudo que tinha, vestiu o manto da pobreza e foi para as ruas de Assis pedir muitas das vezes esmola,
Ele parava naquela porta de entrada de Assis, a porta principal, esperando alguém passar para lhe trazer uma moeda. E naquele dia ele tinha ganhado algumas moedas. Uma das coisas que Francisco trazia dentro de si era um horror pelos rancenianos, por quem tinha lepra. E naquela cidadela existiam os leprosos. Eles eram obrigados a andar com um sino para dizer da sua aproximação, para não contaminar as pessoas. E Francisco de Assis morria de medo deles. Até que um dia ele, parado na porta principal, surge de repente na frente dele um anceniano, um leproso. Ele fica desesperado. E o leproso se volta para ele e diz: uma esmola, pelo amor de Deus. E ele, desesperado, começa a procurar a bolsinha que ele tinha, onde ele guardava as esmolas que ganhava. Achou e tinha dentro uma moeda. Ele tira a moeda e joga para o leproso. O leproso pega a moeda no ar, olha para ele e diz: uma esmola, pelo amor de Deus. Mas eu já te dei o que eu tinha. Você acabou de pegar a única moeda que eu tinha, que eu passei o dia inteiro esperando aqui para ganhar. Uma esmola, pelo amor de Deus. Então Francisco para, olha para ele e diz: eu já sei o que você quer, mas eu não sei se eu vou conseguir, se estou preparado para isso, mas eu vou tentar. Então ele vai e abraça o leproso e fala: que a paz esteja convosco. E na hora que ele se afasta do abraço do leproso, é Jesus que está na frente dele. E Jesus se volta para ele e fala: ah, Francisco, agora você entendeu. Que esse momento chegue para todos nós. Que nós consigamos vencer essas dificuldades da nossa escolha de quem beneficiar. Entendendo que indistintamente do grau de dificuldade, pecado, erro, karma, de qualquer um, é de nós servir, é de nós amar, é de nós seguir. E que possamos fazer desse ano um ano novo realmente, com novas atitudes, positivamente, acreditando, tendo fé, porque quem está no comando é Jesus, e acima dele está nosso Pai, Deus. Muita paz a todos, muita alegria. Vamos serenando mais uma vez, nos ligando novamente aos mentores espirituais, ao nosso mentor individual. Querido amigo, agradeço toda a intuição e proteção e te peço, esteja sempre comigo, protegendo e amparando. Necessito de toda a proteção que puder me dar. Com o nosso mentor, nos ligamos novamente aos mentores da casa, agradecendo a todos por tudo que recebemos, por todo amparo, por todo o tratamento intenso, mesmo à distância, que aumenta ainda mais o trabalho desses queridos amigos. Agradecemos a Joana, e com Joana chegamos até a Mãe Maria novamente. Mãezinha querida, que o seu amor e o seu manto nos cubra sempre, que se estenda sobre os nossos lares,
E com a Mãe Maria chegamos ao Mestre. Mestre, te agradecemos pelo teu Evangelho, por todos os ensinamentos. Que a tua luz, que a luz do teu Evangelho esteja sempre nos corações e que possamos vivenciá-la todos os dias. E te pedimos, Senhor, nos eleve até o nosso Pai. E a Deus, em louvor e agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre, assim seja. Graças a Deus.